pregar, de fazer um desafio com a igreja sobre oração. E eu estava orando e eu via sobre o altar da igreja uma fonte descendo do céu, uma fonte de água. E quando eu vi aquela fonte de água descendo, o Senhor falou algo para mim, que na hora que Ele falou, eu pensei, mas como? E Ele falou para mim, o avivamento para Indaial. Parece até prepotência, mas eu só vou falar aquilo que o Senhor me falou para você. O avivamento para Indaial vai estar aqui nessa fonte. Ele falou que muitos virão beber da água. E quando eu falei, quando eu pensei, mas como, Senhor? Nós somos os menores. O Senhor me levou lá em Crônicas e Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ele falou, se vocês continuarem fazendo isso, se a igreja me buscar, vai sair avivamento desse lugar. As pessoas vão procurar um avivamento em Indaial, irmãos. E vai ser aqui. Porque o avivamento só vem quando tem oração. O avivamento não vem com ajuntamento de pessoas, com show gospel. O avivamento vem quando um povo se humilha, quando um povo se joga aos pés de Jesus. A Bíblia fala em Atos que a igreja vivia em constante oração. E o Espírito Santo acrescentava a cada dia o número daqueles que haviam de ser salvos. E o Espírito Santo me ministrou que é só a oração. Ele vai mover as pessoas. Ele vai trazer. E quando ele falou que o avivamento sairia desse lugar, quando o louvor estava acontecendo agora há pouco, o Robson veio e me abraçou. Eu entendi isso, Robson, como Deus falando. E como Deus confirmando aquilo que Ele vai fazer em nosso meio. Esteja pronto, meu irmão e minha irmã, para ser a fonte, para deixar o rio que está dentro de você jorrar para fora. Para deixar o rio que está dentro de você jorrar para outras vidas que estão secas, que estão no deserto. Nós somos um rio de Deus, e está no tempo de nós deixarmos essa cidade molhada, não com o orvalho de Hermon, mas com o orvalho de Deus, com o orvalho do céu, com a glória de Deus resplandecendo na minha e na tua vida. A segunda notícia que me alegrou o coração é que hoje a Ana, quando chegou no culto, ela disse, pastor, o Guilherme quer aceitar Jesus. É o sonho da igreja, irmãos. Nós vamos precisar fazer apelo para as pessoas aceitar Jesus. As pessoas vão chegar e dizer, eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus. Sem fazer apelo de dizer, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Porque antigamente as pessoas faziam isso, mas está chegando um tempo em que as pessoas vão dizer, eu quero Jesus, é o avivamento chegando. E eu dou glória a Deus porque estamos vivendo no melhor tempo. A igreja está vivendo no tempo de Joel, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos vão ter sonhos, os vossos jovens vão ter visões, e até os servos, até os escravos vão ser cheios da presença do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Até o escravizado por Satanás vai ser tocado pelo Espírito Santo e vai ser liberto.
Até os escravizados de repente vão estar fumando maconha na rua, de repente vão estar se prostituindo, mas a glória de Deus nessa cidade vai ser tão grande, que aquela pessoa vai dizer: o que eu estou fazendo? Ele vai correr para uma igreja, ele vai entrar numa porta e vai levantar as mãos: eu também quero Jesus. Você vive no tempo da glória de Deus sendo manifestada. Aleluia. É esse o tempo. É o tempo da igreja ser otimista. É o tempo da igreja não olhar para trás, não olhar para o lado, não olhar para a esquerda, nem olhar para a direita, não olhar os ataques, mas olhar como João viu lá em Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas eu vi uma porta aberta e uma voz disse: vem e ouve e veja o que eu estou para fazer. A Bíblia fala em Cantares que o tempo de cantar chegou. Ouve, pomba minha, noiva minha, sai de trás da rocha, sai de trás da penha, porque eu quero ouvir a tua voz. É o tempo da igreja, meu irmão, é o tempo de eu e você se manifestar. Você carrega a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3 termina com a decadência da igreja. Mas Apocalipse capítulo 4, João viu, depois dessas coisas, depois de João ver tanta miséria na igreja, depois de Jesus mostrar tanta miséria, a igreja descendo, chegando ao ponto de ser morna, e Jesus dizer: estou a ponto. Mas glória a Deus que Jesus nunca joga a gente para fora da boca. Ele pode estar a ponto, mas de repente o Espírito Santo vem e nos lapida. Quando ele está dizendo: eu não estou mais suportando, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Mas de repente, depois destas coisas, capítulo 4 de Apocalipse, uma voz disse: vem João, sobe aqui. E quando João sobe, depois de ver tanta miséria na igreja, aí João não vê mais uma igreja arrebentada, ele não vê mais uma igreja escravizada, ele não vê mais uma igreja que Jesus está a ponto de vomitar, mas ele vê a igreja agora transportada, não na terra, mas no céu, com palmas nas mãos, e ali está escrito: eles venceram por causa do sangue e por causa do testemunho da palavra. Eles venceram. Eles venceram. Eles venceram. A igreja é vencedora, meu irmão. A Bíblia fala em Coríntios capítulo 2, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo através de Cristo. A Bíblia fala que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. De repente João viu a igreja transportada, não mais da miséria, mas agora como noiva do Cordeiro, ataviada, adornada, preparada para um casamento. Jesus faz essas coisas. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, verso 13, se eu não me engano, ou é verso 3. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho. Ele nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Deus não te transportou, nem me transportou para o reino dele, para o reino de Deus. Porque o reino de Deus, Ele que transportou para dentro de você. Ele disse que o reino de Deus está dentro de você, mas Ele te transportou para o reino do seu amor. O reino de Deus está dentro de você, mas você está dentro do amor de Deus. Porque veja bem, se a Bíblia fala em Colossenses 1, que Deus nos transportou das trevas para o reino do seu amor, e se Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, então espera aí. Então nós não estamos no reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. É mais do que estar. Porque estar é algo passageiro. Você pode estar gripado, mas você não é um gripado. Você pode estar triste,
mas você não é um triste. Você pode estar vivendo um momento de derrota, mas você não é um derrotado. Agora, o ser é algo permanente. Então eu e você somos o reino de Deus. Agora fomos transportados para o reino do amor, para o reino do Filho, para o reino do seu amor. E isso abre muita coisa para nós. Primeiro, se eu fui transportado para o reino do Filho, para o reino do seu amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Então eu fui transportado para o seio, não de Abraão, mas para o seio de Deus. E o seio de Deus fala do coração. João só pode reclinar a cabeça no seio de Jesus. Mas nós podemos estar todos emergidos ou imergidos no reino do amor de Deus. Você pode viver plenamente o amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não foi algo que você pode pensar com um balde, com conta-gotas, não, foi derramado, escancarado. A Bíblia fala de duas chuvas. A Bíblia fala de chuva temporã e chuva seródia. Você foi molhado com as duas. Porque a chuva seródia, ela lava a terra. Ou melhor, a chuva temporã, ela lava a terra. Mas a chuva seródia, ela molha. Como orvalho. Que vai molhando. Que vai pingando. Cada dia uma gota. Então você foi lavado e ao mesmo tempo você é molhado. Porque, amados, às vezes uma torrencial de água cai e lava a terra. E tira o pó da terra. Deixa lavada, vai levando. Aquela torrente lá, vai lavando. Mas daqui a 1 hora o sol vem. E a terra seca de novo. Agora, quando essa chuva, como ele diz lá em Deuteronômio, deixa gotejar a doutrina sobre a minha vida. Deixa gotejar a palavra como doutrina. Quando essas gotas do orvalho vai derramando sobre a nossa vida, vai molhando. E essa é a água que vai profundo. Essa é a água que vai molhando lá dentro, que vai tocando no intocável, que vai chegando no lugar que só alguém pode tocar, que é Deus. Vai molhando a nossa vida, o nosso coração. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como pedra, ou melhor, como um martelo, que vai esmiuçando a pedra. A palavra vai penetrando, até a gente se tornar como Deus disse. Darei para eles um coração de carne. Deus estava simbolizando que daria um coração mole, em que nós poderíamos receber, não aquela terra dura, aquela terra seca, que a semente cai e não penetra, mas a terra boa, amolecida pelo Espírito Santo, aonde a semente cai, e ela é acolhida, ela é recebida, e ela vai começando a germinar, e vai dando fruto, amém? Glória a Deus. Nós queremos apresentar o Diego Bruno. Deus abençoe, querida, é sempre um prazer. É a esposa do Robson. Qual é o teu nome, filha? A Shirley. Seja bem-vinda, Shirley. E o menino não é? E o menino? O Felipe também? Estava lendo hoje sobre Felipe. A palavra Felipe significa, se eu não me engano, eu acredito que é aquele que ama cavalos, parece que é. Amante de cavalos, né? O meu Felipe gosta muito de pocotó. Então, querido, seja bem-vinda, Shirley. Deus te abençoe. E antes de pregarmos, eu creio que o sonho que eu sempre tive para a igreja do Senhor aqui, que nós estamos cuidando,
sempre foi ter uma banda. Instrumentistas que pudessem adorar o Senhor. Tem sido uma bênção com playback. Deus tem abençoado, tem derramado. Mas o meu sonho sempre foi ter uma. E eu creio que esse sonho está para se concretizar. O pastor Paulo falou que o Robson é um excelente músico, né, pastor Paulo? Tem o pastor Paulo aí também. Tem o Marcelo. E olha só. E Deus tem mandado esse pessoal. Não para cumprir só um sonho, porque a Bíblia fala que Deus realiza os nossos sonhos. Quando são de acordo com a vontade de Deus, claro, né? Mas também, acima de tudo, para a glória dEle. E nós cremos, amados, que com uma banda nesse lugar, Deus vai trazer tanta gente, tantos jovens, tantas pessoas, se rendendo aos pés do Senhor. E nós vamos poder trabalhar tanto para o Senhor, sair por aí louvando, adorando e glorificando o nome de Jesus. Amém? Então nós desejamos muito que isso venha se concretizar logo, para a glória do Senhor. O Diego Bruno também, não sei como que está aí, mas quem sabe Deus pode usá-lo aqui também nesse lugar. Amém. Abra a tua Bíblia, queridos. No livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ser bem breve mesmo com essa mensagem. No máximo até 8h40 gostaria de terminar, porque eu quero fazer um desafio nessa noite conosco. Nós já tentamos levantar muitas vezes, acho que 2 ou 3 vezes aqui na igreja, o ministério de oração mesmo, irmãos. E todas as vezes sempre tem alguma coisa, uma coisa ou outra que vai atrapalhando. E é o ministério mais importante da igreja, é o ministério de oração. Porque a oração é a coluna. Jesus, ele pregava. Jesus, ele curava. Mas antes de pregar e curar, ele orava. Ele pregava de manhã e ele orava de noite. Então é a coluna da igreja, é a oração. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo vai levantar esse ministério. Nós vamos solidificar esses muros, para que o Senhor venha fazer tudo o que Ele quer fazer nesse lugar. Amém? Tiago capítulo 5. O verso 16. Eu gostaria de pedir para o pastor Paulo, se pudesse ler, pastor Paulo. Sim, senhor, querido. Amém. Muito bem. Em outras versões fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu estava estudando essa palavra efeito, ela vem do latim, e ela simboliza, ou seja, ela no latim, ela fala que a palavra efeito no dicionário é o resultado de uma causa ou uma consequência. Então o efeito é o resultado de uma causa ou a reação de uma ação. Ela é a consequência de alguma coisa.
também tem a ver com fenômeno. Fenômeno é uma manifestação. Então nós estamos aprendendo aqui, Tiago dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou essa oração tem uma eficácia. A eficácia é uma capacidade. A Bíblia fala que nós somos instrumentos de Deus. Se eu não me engano, no livro de Efésios capítulo 3, 20, fala que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Abra sua Bíblia lá, eu creio que é Efésios 3:20. É isso, né? Todos acharam? Vamos reler. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais do que nós possamos pensar. Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Na verdade, em outras palavras, é a mesma coisa de Tiago 5,16. A oração do justo pode muito em seu efeito. Ou seja, o efeito da oração pode fazer muita coisa. É por isso que Jesus, ele orava. É por isso que Jesus começava o seu dia orando, buscando. As manifestações aconteciam por causa de um efeito. Ou melhor, as manifestações aconteciam por causa da causa. E a causa era a oração. Através da oração tinha um efeito. Jesus disse para Pedro que ele daria para a igreja as chaves do reino dos céus. E Jesus disse: tudo que vocês ligarem na terra serão ligados no céu. Tudo que vocês desligarem na terra serão desligados no céu. Isso fala de oração. A oração é o sinalizador do crente aos céus. Quando nós oramos, muita coisa acontece. Primeiro, nós entramos no céu. Porque a Bíblia fala em Apocalipse 5:8 que as nossas orações chegam até os céus e são captadas por anjos, e captadas e colocadas em taças de ouro. E a Bíblia fala em Apocalipse 8:3 que a nossa oração, ela chega como incenso suave na presença de Deus. Então você pode chegar no céu. Foi louvado essa noite até tocar o céu. Como que pode um mortal tocar o céu? Com o celestial dentro dele. Eu não posso tocar o céu com as minhas mãos, mas com o fôlego de vida, com o Espírito de Deus em mim,
com a voz que o Senhor me deu, eu posso tocar o céu a qualquer momento. Hebreus capítulo 4, verso 16 fala: achegamos com confiança. Em outra versão diz que devemos chegar com ousadia. Meu irmão, minha irmã, isso parece ser algo assim que transcende, né? O mortal chegando com ousadia na presença do imortal. Parece algo assim que não é possível, porque estamos acostumados num relacionamento de autoridade da terra, da cultura da terra, em que o pequeno não tem acesso ao grande. Humanamente falando, eu não me vejo com a condição de um dia chegar e conversar com a presidenta Dilma. Porém, no reino dos céus, Jesus disse que o grande que é pequeno, o pequeno que é grande. O forte é fraco, o fraco é forte. O menor que é o maior. Então, quando nós entendemos isso, que o reino de Deus, a cultura do céu, não tem nada a ver com a cultura da terra, que nós não podemos querer viver um relacionamento com Deus pensando como as pessoas vivem relacionamento na terra. Um livro do Paul Yong-cho, o pastor da Coreia, fala que uma certa vez ele estava orando, isso é uma verdade. Ele estava orando no seu gabinete e ele disse para a secretária: eu não quero receber telefonema de ninguém. E a igreja que ele cuida na Coreia, acho que é em Seul, na Coreia, é a maior igreja do mundo. E por causa de ser a maior igreja do mundo, tem uma força política muito grande. Então ele foi orar e falou para a secretária: eu não quero receber telefonema de ninguém. E naquela tarde, ele orando, o presidente do país, ele não só telefonou, mas ele foi lá, no gabinete do pastor. E a secretária disse: o pastor mandou falar que não pode receber ninguém. E o presidente foi embora. Mais tarde, a mulher do presidente ligou para o pastor, e aborrecida, e falou: pastor, o senhor tem que mandar embora essa secretária. E ele falou: mas por quê? Não, é porque o meu marido foi aí, queria falar com o senhor, e ela mandou dizer que ele não poderia receber ninguém. Aí o pastor disse: mas, desculpe, mas fui eu que dei essa ordem. E ela falou: mas o meu marido é o presidente da república. E ele disse: mas eu estava em reunião com o presidente do céu. Amados, nós podemos estar falando com Deus a qualquer momento. A Bíblia fala que com ousadia achegamos-nos com ousadia ao trono. Agora veja, não é qualquer trono. Abra a tua Bíblia em Hebreus 4,16. Chegamos com ousadia ao trono da graça. Quando você achar, dá um amém aí, meu irmão. Oh, que benção. E daqui a pouco eu dou um amém também. Hebreus 4,16. Olha que lindo, está todo mundo aí? Como não ser um crente otimista, meu irmão? Como não ser um cidadão assim, vitorioso? Se tem tanta promessa para a gente, se tem um caminho aberto, se tem uma porta aberta,
Se eu sei o meu futuro, eu não preciso de uma cartomante, nem de uma bola de cristal para saber o que vai acontecer comigo daqui a 1000 anos. Eu já sei de antemão. Eu sei onde eu vou estar daqui a 1000 anos. E você sabe também. Você pode estar pensando, será que eu vou? Jesus está dizendo, vem sim, minha filha, vem sim, meu filho. Te anima, tem fé? Aleluia. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos. O bom é que a Bíblia não é só para um. Jesus disse, quando ele ensinou a orar, Pai Nosso, porque senão a gente ia dizer como criança, é meu Pai, não é nosso. O xodó não é só para mim, é para todos. Do mesmo jeito que Deus põe a mão na minha cabeça, Ele põe na tua. Do mesmo jeito que Deus gosta do meu cheiro, Ele gosta do teu. Porque na terra cada um gosta de um cheiro. Tem gente que gosta do Boticário, tem gente que gosta da Natura, tem gente que gosta da Avon, tem até uns que gostam do talco tabu. Alma de flores. Mas Deus gosta do teu cheiro. Deus gosta do teu perfume. Porque Deus não sente o teu suor, Deus sente a tua essência. E a Bíblia fala que toda a essência é boa. Você foi feito uma nova criatura. A tua essência não é da terra, a tua essência não é da carne, não é da força do homem, não é da vontade da mulher e do homem, é da vontade de Deus. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, sem medo. Pode chegar diante de Deus, irmão, não precisa fazer rodeio e dizer, ai Deus. Se joga logo no colo de uma vez. Adora. Porque o Pai está assim, ó. Você pode dizer, eu pequei contra o céu e a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, mas o Pai chega e quando você vem pensando, eu quero ser só um escravo, eu quero ser só um servo, o Pai corre, te abraça e diz, vem logo meu filho que eu estou com saudade. Aliás, oração é isso, é falar com Deus. Deus tem saudade de ouvir a nossa voz. A oração, amados, é você conversar com Deus. Deus fez o homem para conversar com Ele. Todo dia, Adão estava falando com Deus. Todos os dias, Deus descia. E aí, meu filho, tudo bem? E Adão, tudo bem, papai. Como é que foi o seu dia? E Adão dizia, foi maravilha. Eu vi a girafa comendo. Eu vi o leão brincando. O leão comendo pasto. Porque o leão comia pasto, irmão. A Bíblia fala, Gênesis, que os animais comiam semente. Comia pasto, eram herbívoros. E todos os dias Adão falava com Deus. É por isso que o segundo Adão também todos os dias falava com Deus. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Todos os dias Jesus falava com Deus. Se der tempo nós vamos ler algumas passagens ainda. Chega com confiança. Quanto tempo a religião colocou medo? Que a gente não tinha motivo para orar.
Porque a gente achava, será que Deus vai me ouvir? Um tempo atrás eu preguei que na lei as pessoas se afastavam de Deus. Porque a lei era assim. A alma que pecar, essa morrerá. Na lei a pessoa pecava, morria. Na graça a pessoa peca, corre para comer da árvore da vida. Na graça eu corro para Jesus. Na graça eu corro para o Senhor. E a Bíblia fala em Romanos 8, a partir do 26, que Ele assiste na minha fraqueza, o Espírito me conduz, e Ele vai intercedendo por mim, porque eu não sei como orar. Então eu vou orar, e eu não sei o que vai agradar a Deus, então o Espírito Santo vai falando, Ele vai gemendo, dizendo, Senhor, Ele quer falar isso. E o Senhor, tá bom, eu recebo. Na graça, eu corro para os braços do Pai. Aqui está escrito, com confiança. Portanto, achegamos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Esse trono é diferente de qualquer trono. Porque esse trono é o trono que você recebe recompensa sem merecer recompensa. É o trono da graça. Porque os tronos dos reis, quando os cavaleiros vinham, os soldados, os guerreiros, vinham das batalhas, então eles compareciam diante do rei, e o rei honrava pelos feitos. Mas nesse trono, fala que nós devemos chegar com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nesse trono, você vai para receber, primeiro, misericórdia. O trono da graça é o lugar aonde eu recebo sem merecer. Aonde eu recebo aquilo que eu não merecia receber. Isso é surpreendente. Isso Pedro disse que por muito tempo foi difícil a igreja entender, porque Pedro fala, Paulo, ele tem escrito coisas que é difícil de interpretar. Paulo foi tocado por essa graça tão grande. E quando a gente é tocado por algo, a gente fica tão cheio daquilo que a gente quer passar para os outros. Aliás, a gente só vai dar para alguém o que a gente tem. Às vezes as pessoas te dão um escorpião, não é porque elas são ruins, é porque elas só têm escorpião para te dar. Às vezes você está esperando uma palavra, quem sabe, de conforto de alguém, mas você leva uma chicotada. É só o chicote que ele tem para dar. Mas aqui fala, chegamos no trono com ousadia, com confiança, para recebermos misericórdia. Quando você recebe misericórdia de Deus, você não é consumido. Porque a Bíblia fala em Jeremias que são as suas misericórdias as causas de nós não sermos consumidos. Então, quando eu chego no trono da graça, recebo de graça. Já recebo de graça, assim, ó. Primeiro impacto. Por isso que o escritor aos Hebreus estimula a igreja a se achegar ao trono da graça. A oração não pode ser um fardo na nossa vida, irmãos. A oração tem que ser algo em que, uau, eu desejo a melhor parte do dia. Sabe quantas horas eu fiquei hoje? De joelho ali.
da 1h30 até as 4h30, sem levantar um minuto. Quando foi 4h30, aí, ô Senhor, que pena, eu tenho que ler a palavra agora. Não pode ser peso, irmão, porque você está diante do Rei dos Reis. Você está no melhor lugar da terra. O salmista disse: na tua presença há delícias perpétuas. Domingo lá em casa teve um negócio tão bom. O pastor Paulo almoçou com a gente. Tinha um bacalhau muito bom. Mas, irmãos, tinha um negócio lá que eu comi, um manjar. Por isso que diz que é dos deuses. Mas não é dos deuses, é dos filhos de Deus. Um manjar, irmãos, acho que eu comi 4 vezes. Delícia. Ficamos até 5h30, né, pastor Paulo? Literalmente, aquele versículo de Deuteronômio, quando Deus desceu no monte, e a Bíblia fala que eles comeram e beberam na presença do Senhor e folgaram. É por isso que Pedro também, quando Moisés desceu com Elias, lá no monte da transfiguração, aquela luz começou a brilhar lá naquele monte, na escuridão. Aí, a presença de Moisés, de Elias e Jesus glorificado. Aí Pedro disse: sabe de uma coisa? Eu tive uma ideia. Vamos derrubar aqui uns pau aqui, nesse monte, e não vamos descer mais não, vamos ficar aqui, que o negócio aqui está tão bom. Vamos fazer uma cabana e vamos ficar para sempre aqui, Jesus. Porque às vezes, irmãos, a presença de Jesus é algo assim, às vezes não, é sempre, que a gente gostaria que o mundo parasse. E é isso que aconteceu com a igreja de Atos. Eles começavam a orar todos os dias, estavam em oração. E aí eles iam na casa de um, comia, na casa do outro comia e orava. Oh, coisa boa, irmão. E esqueceram de evangelizar. Aí Jesus teve que, permitir uma luta, uma perseguição, para eles dispersar e começar a sair para todos os lugares evangelizando. Então, quando nós recebemos a misericórdia, nós não somos consumidos. Quando você chega diante do trono, por isso, queridos, tenha isso no seu espírito. Quando você chega na oração, não é o cordeiro mudo que vai sendo levado ao matadouro, mas você tem que chegar como leão, dando júbilo, glorificando ao Senhor, porque você não está indo para o sacrifício, mas você está indo para o prazer. Você não está indo para sacrificar, mas você está indo para receber. Porque sacrificar sempre é difícil, né? Quando a gente tem que dar alguma coisa. Quem já assistiu? Tem um canal aí na televisão que passa acumuladores. Alguém já viu esse programa? Meu Deus, irmão, é terrível. É no Home, o nome do canal, é um canal da família. Home Health. Então passa sobre os acumuladores, mas gente que acumula coisa durante anos que você não faz noção. A pessoa vai acumulando coisas e chega a entupir a casa de coisas que não têm mais utilidade, de coisas que não têm mais valor, de coisas que a pessoa não usa mais. Eu sempre tenho pregado que, irmãos, diferente de ter, é possuir. Não adianta você ter se você não possui. Quantas mulheres ganham aqueles aparelhos de jantar no casamento, ganharam. Está com 30 anos lá, não usa. Meu irmão, minha irmã, você vai morrer e os talheres vai ficar, né? O aparelho de jantar, usa esse negócio, meu irmão, gasta, usa,
possua o prato, possua o talher, possua o copo. Ah, mas é de cristal. Possua. Não é só para ter, é para possuir. As coisas são dadas não para guardar, é para usar. É por isso que dom sem usar é talento. É por isso que Jesus não te deu uma represa, não te deu uma lagoa, não te deu um açude, te deu um rio. É por isso que Jesus é uma fonte. E você já percebeu? Ele é o poço de Jacó. E quanto mais água do poço você tira, mais água brota. É por isso que Jesus, ele sempre tem mais, porque ele está sempre doando. Mas quando você vai para a adoração, irmãos, a primeira coisa que você recebe, chega, por isso o escritor, ele está enfatizando, encorajando, estimulando. A igreja, irmãos, é um organismo vivo do Senhor, não é uma organização. Organização é instituição religiosa. E todo organismo precisa de nutrientes. E a oração é o principal nutriente, a proteína. Porque sem proteína o seu corpo tende a murchar. E a oração é o que infla, é o que dá crescimento às juntas e medulas. Então o escritor, ele enfatiza, ele estimula, ele diz, chegamos-nos ao trono da graça com confiança, com ousadia, para recebermos misericórdia. Todas as vezes que você chega ao trono da graça, porque quando eu chego ao trono da graça, primeira coisa, eu estou arrependido. Eu estou falando de adoração, de oração, não de petição. Porque tem gente que vai lá só pedir, mas não é o nosso caso. Então, quando nós vamos ao trono, nós já vamos arrependidos, contritos. Imediatamente Deus já está com o balde de misericórdia preparado. Então a primeira coisa quando você chega no trono da graça é um susto. Quem de nós aqui já foi para a oração depois de ter pecado? Aí quando você chegou, deixa eu terminar, irmãos. Deixa eu terminar, já está levantando a mão. Ô monte de pecador, Deus o livre. Quem de nós aqui, diante de um pecado, você é aflito e Satanás lá te condenando, está lascado, porque Satanás é mentiroso duas vezes. Primeiro, ele mente. Ô besta, vai lá, faz isso. O que é que tem a ver? Tem nada não, isso aí, ó. Tem nada não, pode fazer. E você, será? É, pode fazer. Aí você faz. Aí depois que você faz, Satanás, está lascado agora. Não tem jeito. Agora você perdeu a filiação. Agora você perdeu o pai. E ele fica azucrinando. Aí quantos de nós já pecamos? Aí a gente chega ali, preparado, que nem um filho pródigo. Ele peca, ele diz, vou chegar ao pai. Eu só vou chegar lá e já vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra. E Deus não sabe. Agora você tem que falar. Vou chegar lá e vou dizer, quem sabe, pai, o Senhor me dá só um lugarzinho de empregado. Pode ser um salário mínimo mesmo. Tem problema, eu trabalho 10 horas por dia. Dá só um cantinho. Aí ele vai, contrito. Porque quando a gente vai ao trono da graça, irmão, a gente vai contrito. E o filho pródigo, ele vem. E o pai já estava esperando. Quem sabe ele de longe viu o pai, já ele disse, estou lascado. Deve estar com uma cinta na mão. Deve estar com um chicote na mão. Mas quando ele chega, é assim. Então deixa eu formular a pergunta. Quantos de nós
Depois de ter pecado, chegamos ali na presença de Deus. O que vai ser? Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me atender? Será que Deus me responde? Aí quando você se ajoelha, que você vai dizer, confessar o seu pecado, de repente você sente uma chuva, você sente uma alegria, um transbordar de Deus, é como se Deus abraçasse você. Quem já aconteceu isso? A primeira coisa que a gente recebe é essa surpresa. Aí o filho pródigo vai, contrito, aí o que é que vai ser? O que é que vai ser? Aí quando ele menos espera, ele recebe misericórdia. O pai está com os braços abertos e diz assim: olha, o teu anel está preparado, eu já estou te dando o anel, eu estou calçando tuas vestes, ou melhor, calçando teus pés, e estou vestindo você com uma veste nova, não veste de escravo, mas veste de príncipe. Aí você sai do trono da graça cheio de misericórdia. Você chega pensando que vai levar uma chicotada, e você merece mesmo. Eu mereço mesmo. Mas é incrível, Deus não trata a gente assim. Merecia, a gente merecia. Mas Deus sempre derrama, porque o trono é da graça. O trono é da graça. Você chega e você é impactado, você de repente leva, a primeira coisa quando você chega no trono, um balde. Você já começa a se alegrar, mas o que é isso, papai? Ô papai, ô que bom estar na tua presença, papai. Deus te abraça. Primeiro impacto. Aí depois vem o segundo. Continuamos lendo Hebreus 4. Chega ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Quando você chega, meu irmão, você não chega para sacrificar, ainda que você pense que você vai sacrificar. Mas quando você chega, o sacrifício já foi feito por mim e por você. O novilho já foi morto antes da fundação do mundo. Aí eu chego ao trono, depois de tomar um banho de misericórdia. Aí ele continua dizendo: e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você chega lá, você recebe um banho de misericórdia. E você leva de sobremesa ainda mais graça para te socorrer em ocasiões oportunas. Estou só na introdução. Chega ao trono da graça. Então há um efeito pela tua oração. E para que nós possamos ter eficácia na nossa oração, para que a gente veja a eficácia, a consequência da nossa oração, nós temos que entender o segundo ponto. Porque Tiago 5,16 diz que a oração é o fato, meu e seu. Precisamos orar, é o primeiro ponto. Para que tenha eficácia, para que haja manifestação, para que coisas aconteçam. Mas o segundo ponto diz que a oração do justo não é de qualquer um. Pode muito em seus efeitos. Tem eficácia, tem poder de transformar, tem poder de fazer. Aí vem essa questão que nós, muitas das vezes, não nos sentimos justos.
E aí, eu não vou pedir para você ler, senão vai demorar. Eu vou falar para o Rafael colocar algumas passagens ali. Coloca ali, Marcelo, que o Rafa não está aqui. Atos 13, 39. Já está ali já, só. O Rafael, onde está? Chama ele lá, Cleito, faz favor. Atos 13, 39, irmãos. Abra aí, por favor. Já quis ali facilitar para não demorar tanto. Acharam? Então vamos ler. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado por todas as coisas que através da lei de Moisés não poderiam ser justificados. Então você é justificado por Jesus. Você é justificado por Jesus. Romanos 3, 24. Coloca ali, Rafa, por favor. Romanos 3, 24. Enquanto o Rafa acha, vamos ler lá. Abra lá, por favor, queridos. Acharam? Sendo justificados gratuitamente. Isso é graça. Você sendo justificados gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você foi justificado de graça, mediante a graça que há em Cristo Jesus. Próximo, Romanos 5, 1 e 9. Olha lá, queridos, está aqui já. Tendo sido, pois, justificados pela fé, olha o tempo. Tendo sido, pois, justificado, já foi, você já é. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu preguei isso segunda-feira. Próximo. Olha só, 1 Coríntios 6, 9 e 10. 10 e 11? 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Já fomos lavados. Romanos 8, vamos continuar ali. Romanos 8, 30 e algumas coisas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 30 e alguma coisa fala: quem os condenará? É Cristo que morreu por eles. Aí o verso 11 diz: e é o que alguns têm sido. Tem sido o quê? Aquilo que foi falado no verso 10. Mas haveis sido lavados, já fomos lavados. Mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Gálatas 2,16 ainda. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Você é justificado por causa de Jesus. E o último versículo que eu preparei, Tito 3, 5 a 7, olha que lindo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, para você entender que a oração tem poder, mas que tem que ser do justo, você é justo. Nós somos justificados pelo Senhor. Aí, Tiago, na mesma passagem, ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas ele orou, e durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Ele orou de novo, e choveu sobre a terra. A oração causa a manifestação. A oração traz o efeito. Então, quando nós oramos, vai trazer um efeito. Quando nós oramos, vai acontecer fenômenos. A Bíblia fala no livro de Lucas, Jesus, ele está na cruz. Havia 2 ladrões, um à esquerda e outro à direita. E de repente os 2 ladrões estavam zombando de Jesus. Mas de repente um deles, ele se arrepende. Ele ora. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Foi uma oração. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E na mesma hora Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso foi 12:00, quando o ladrão falou isso. 3 da tarde, Jesus morreu. Logo em seguida, o ladrão morreu também. Mas quando o ladrão morreu, Jesus estava no paraíso. E para surpresa daquele ladrão que não merecia o céu, ele foi justificado. E de repente, quando ele morre, ele está na cruz e de repente, no estatalar de dedos, ele não se vê mais na cruz,
Ele se vê em outro lugar, num lugar lindo. E de repente ele olha para alguém e ele sabe que é Jesus e não está também mais desfigurado, mas está agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Jesus com os braços abertos: eu não te disse que daqui a pouco tu estava comigo no paraíso? Porque orou, houve manifestação, houve consequência, houve efeito de alguém justificado por Deus. Eu não tenho mais tempo para pregar. Aleluia. Teria muito. Muito mesmo. Paulo e Silas na prisão. Atos capítulo 16. Diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam amarrados no tronco, encarcerados no cárcere. Mas à meia-noite, abra lá, Atos 16, vamos ler essa passagem, irmãos, é muito importante. E nós vamos parar nela. Atos 16, 25 e 26. Amém? Amém? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Filipenses capítulo 4, verso 6, nós já vamos ficar aí, não mexe não, vou falar para você. Filipenses capítulo 4, verso 6, está escrito que nós devemos estar sempre trazendo a Deus as nossas orações. Ele fala: não inquieteis-vos por coisa alguma, antes as vossas petições e orações sejam feitas a Deus com ações de graça. Fala para as crianças falar um pouco mais baixo lá, Cleide, fazendo favor. Não inquietei-vos com coisa alguma. Irmãos, é possível isso? Só na oração é possível. Porque a oração transcende a gente, irmãos. A oração nos leva para um lugar que nos anestesia. Os nossos problemas na oração parecem ser tão pequenos. Então, por isso que o escritor aos Gálatas, ele diz: não inquietei-vos por coisa alguma, antes as vossas petições e orações sejam feitas a Deus, com um detalhe, com ações de graça. É quando você chega diante de Deus e não fica lamuriando, mas você vai estar pedindo, estar orando com ações de graças. O que é ação de graça? É dizer: Senhor, não mereço, mas eu te dou glória que eu já estou recebendo. Senhor, eu sei que é difícil, mas eu te dou glória porque eu estou recebendo isso. Eu acredito que a tua mão já está operando. Isso é ação de graça. E é o que Paulo está fazendo, irmãos. Orar e cantar é a mesma coisa de você estar orando e estar agradecendo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Isso fala que a oração não deve ser algo que seja enfadonho, mas que deve ser algo de celebrar. A minha oração a Deus tem que ser realmente um perfume que agrada a Deus. É tão bom conversar com pessoas que otimistas, que sempre estão falando alguma coisa assim: vai dar certo isso, vai dar certo aquilo. Agora você já conversou com alguém que, mas é o tempo ruim, o tempo nojento, é só chuva, é só sol, que calor, que frio, que não sei o quê, que...
É que meu salário não dá para nada, é que isso e aquilo. Só reclama. Meu irmão, é tão ruim. E você vai pesando a cabeça, vai entoteando, você vai ficando com sono, vai baixando o astral, vai dando um negócio, uma moleza, um desânimo. Não é assim. Porque a pessoa está só jogando bomba negativa em você. A pessoa, você diante de Deus, oh Deus, oh céus, oh vida, oh azar, oh Deus, eu não sei para nada mesmo, não sei fazer nada na tua obra, porque eu não presto, Senhor, que esse mundo está uma desgraça, que esse mundo não presta, que nada presta, que meu emprego, Senhor, eu estou de saco cheio daquela pessoa lá, meu Deus, que vontade de faltar, oh Senhor, eu quero atestado, meu Deus. E Deus fica lá, eita, que perfume, hein? Eu tenho que aguentar isso, meu filho, ainda. Mas essa oração de Paulo e Silas, meu irmão, arrebenta com o cárcere mesmo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eita, glória a Deus. Estava orando e cantando. Estava dizendo, Senhor, estamos presos aqui, mas glória a Deus. Estamos presos aqui, mas louvado seja o teu nome. E olha só, irmãos. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Meu irmão, o que as outras pessoas prisioneiras, o que os prisioneiros lá da tua rua, da tua casa, os vizinhos aprisionados pelo mundo, estão ouvindo? Estão ouvindo você orar e cantar a Deus, ou estavam ouvindo só você murmurar? É porque a minha vida está uma desgraça mesmo. O que as pessoas estão ouvindo da tua boca? Ações de graças. Oração misturada com incenso, com perfume, com adoração. Paulo e Silas à meia-noite estavam orando e cantando, e os outros presos tudo escutando. Olha lá, os caras estão presos, estão doidos, estão presos, mas estão cantando, estão na alegria, estão numa festa, estão num baile lá dentro, lá na cadeia, estão amarrando, mas estão saltitando. Os únicos que não estavam presos ali era Paulo e Silas, irmãos. Eram os únicos, porque preso é a pessoa que não consegue ver saída no problema. A pessoa que vê um problema e diz não tem saída, está presa. Aí não pode cantar mesmo. E tem mais, se não for assim, não vai ter efeito. Uma oração sem ânimo, uma oração sem convicção, uma oração sem ousadia, sem intrepidez. A Bíblia diz que eu tenho que chegar com ousadia. Paulo e Silas estavam orando e cantando, adorando a Deus. Eita, Senhor, estamos com os pés presos, mas a nossa boca está aberta. Eles não conseguiram amarrar a nossa língua. E os outros estavam escutando. Você foi chamado, meu irmão e minha irmã, para celebrar o Senhor. Você foi chamada para não deixar ninguém ter dó de você, não. Você está ali, num lugar ali escuro, não tem condições, aparentemente, cante ao Senhor. Não deixe que as pessoas vejam a tua derrota, não deixe que as pessoas tenham dó de você, não. Deixa as pessoas escutar o louvor da tua boca ao Deus de Israel. Cantavam hinos a Deus e os outros escutavam. Aí o 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces se moveram e logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Como é que eu vou alcançar o meu vizinho, a minha vizinha, o meu companheiro de serviço,
se a minha oração é só uma oração de desânimo, não tem convicção, não tem adoração, não tem ação de graça, como é que eu vou fazer com que os alicerces, as estruturas daquilo que me assusta, daquilo que me amedronta, daquilo que me segura, sejam arrebentados? Se não tem adoração, se não tem louvor, se não tem convicção, se não tem intrepidez, se não tem ousadia, se não tem ânimo, se não tem vida. Esses dias eu preguei que crente não tem que depender de assistência social. E eu só preguei o que Jesus vê na gente. Agora, quando a gente vê a dependência de uma cesta de assistência social, de prefeitura, meu irmão, é isso que você vai ser a vida inteira. Porque você não sabe chegar diante do Deus do ouro e da prata e dizer: eu te louvo, Jesus, eu não tenho o que comer hoje, mas eu te louvo porque a tua palavra diz que o justo não mendiga pão. E quando você se agarra a isso, e com canção, com alegria, você canta e ora, os alicerces vão se romper. Mas quando você não tem força para glorificar, como eu vou glorificar Jesus com necessidade na minha casa? É quando eu estou com necessidade que eu glorifico e a bênção vem. Agora, quando eu não consigo glorificar na faltura, eu não vou conseguir glorificar na fartura. Quando me falta, eu não consigo glorificar. Como é que eu vou glorificar quando tenho? O louvor verdadeiro, a adoração verdadeira é a oração. É quando eu estou na pindaíba, é quando eu estou com os pés no tronco, é quando eu estou no cárcere, que eu levanto a minha voz e eu oro e eu canto, e eu digo: Senhor, é tudo passageiro. E daqui a pouco, era tudo passageiro mesmo, um monte de anjos vieram, tudo passageiro do céu, vieram para a terra. Os alicerces se abriram. E todas as cadeias se romperam. Porque aqueles homens ousaram orar em voz alta e glorificar e dizer: estamos numa prisão, mas daqui a pouco o Senhor vem arrebentar. E todos escutaram. E por causa daquela oração, houve uma consequência, houve uma manifestação de Deus, e as portas dos cárceres se abriram de todos que ouviam. A tua oração, meu irmão, vai ter poder de manifestar a glória de Deus neste mundo. Não diga está difícil, não diga não posso, não diga não vai acontecer, professe. Chegue com ousadia diante do Senhor, receba a misericórdia, mas receba a graça, receba o socorro para a ocasião oportuna. Sabe o que é socorro? Para a ocasião oportuna, é você ter um sobressalente, é você ter um a mais. Então você sai do trono da graça, sai já agraciado, sai abençoado e sai com a bênção a mais. Não é com a asa na manga, mas é uma bênção no coração. O socorro, você está, tudo bem, maravilha. De repente, furou o pneu. Aí você pega o socorro e põe e continua andando. Você sai do trono, quando você ora, você sai abençoado. E você sai com mais bênçãos guardadas para os momentos de necessidade. Vamos colocar em pé? A oração, ela traz benefício para o presente e para o futuro. Uma vez, financeiramente eu tinha chegado além de onde eu imaginava. Porque eu nunca, irmãos, com 16 anos, eu trabalhei 8 anos numa floricultura em São Paulo, 8 anos.
das 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Durante 8 anos, sem ter uma férias, sem ficar um dia doente para faltar. Nunca tive uma férias, trabalhava de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite. Eu saía de casa às 6h30, porque tinha que pegar ônibus, era 1 hora de ônibus, e chegava em casa às 11h30 da noite. E naquele período eu jejuei 40 dias, trabalhando praticamente 14 horas por dia. E eu jejuei 40 dias, a minha mãe dava marmita e eu trazia de volta cheia, não queria falar para ela que estava jejuando, que ela não entendia isso. E 40 dias. E todas as noites eu ia para o culto ainda, que tinha culto. E nos fins de semana eu ia para a vigília. E uma vez o pai da Patrícia, eu namorava com a Patrícia, e ele era pastor, e daqueles pastor radical, que namoro de crente era só pegar na mão. Um dia ele chegou em mim e falou assim: cara, tu tem que dar uns beijos na Patrícia mais, tu só fica nas vigílias. Um pastor radical falando isso. Você tem que viver na terra um pouquinho também. Dá um beijo à minha filha. Porque eu só queria saber disso, irmãos. E aí um dia eu estava já com a minha vida financeira resolvida, e eu orando, agradecendo a Deus, eu falei: Senhor, por que o Senhor me abençoou tanto? Me fez chegar a um lugar que jamais eu imaginei. Porque eu nunca pensei que iria ter um comércio próprio, eu nunca consegui pensar que iria... Eu sempre achava que ia trabalhar a vida inteira, estava acostumado. De tanto trabalhar, eu estava acostumado, já achava que a minha vida ia ser aquilo a vida inteira. Não era um jovem que tinha sonhos assim, de ser advogado, de ser médico, mesmo porque eu nunca gostei de estudar. Estudei até a 8ª série, nunca gostei. Mas o Senhor me abençoou tanto, e quando chegou um tempo, eu nunca pensei que ia ter um carro, Senhor. Nunca pensei que ia ter uma empresa própria, nunca pensei que ia ter uma casa própria. E aí eu estava dizendo: por que isso tudo? E o Senhor disse: porque você orava, porque você jejuava, e por isso eu transformei isso em bênçãos financeiras. A tua oração, ela serve para o teu presente, e ela é depósito para o teu futuro. Ela é socorro em ocasião oportuna. É um depósito que você tem. É créditos que você tem. A salvação, você não precisa pagar nada. Mas, irmãos, o teu esforço aqui na terra para o Senhor, quando você tem prazer em Deus, e o Salmo 91 fala isso muito claro: porque a mim se apegou com amor. Deus diz: porque ele se apegou a mim com amor, eu livrarei ele também. Eu vou abençoar ele, porque ele se apegou a mim. E não tem outro jeito de você se apegar a Deus como na oração. A oração demonstra a minha ação para com Deus, o meu amor. Eu verdadeiramente não acredito em crente que diz que ama a Deus, que não ora. Um tempo atrás, irmãos, eu estava ouvindo Moção. De vez em quando eu escuto ainda. Mas eu estava viciado no Moção. Quem conhece o Moção aqui? Aquele que conta as piadas do Nordeste. Eu ficava 2 horas escutando na internet o Moção, trabalhando e escutando. E eu sempre, minha vida foi sempre escutar mensagens quando trabalho. Mas eu passei um período e o Espírito Santo falou assim: a gente dá mais tempo a quem a gente mais ama. E eu, entendi, Espírito Santo. Daquele dia em diante, quando eu escuto 15 minutos, já é muito. Eu não posso gastar mais com alguém do que eu gasto com Deus. Eu não posso gastar minha vida com uma pessoa mais do que eu gasto com Deus. Então, queridos, quando você começa a se gastar para Deus, quando você começa a se apegar ao Senhor, Ele vai começar a derramar a bênção sem medida na tua vida.
Eu desejo fazer nessa noite um desafio, amados. Eu desejo que você, pelo menos uma vez por semana, venha à igreja. Não no dia de culto, né? Porque aí não vale. Ou pode ser no dia de culto, mas não na hora do culto. Mas que você venha pelo menos 15 minutos. Porque tem pessoas que é muito 15 minutos. Mas pelo menos 15 minutos. Que você tire um dia da semana. Aí não diga, vou segunda. Se não der segunda, eu vou terça. Não, você vai tirar um dia da semana. Se tirar segunda, vai ser sempre segunda. E você vai marcar um horário. Você vai dizer, tal horário, você vai ver o horário que é melhor para você. Você vai, tal horário, toda segunda, eu vou à igreja, eu vou ao templo. E eu vou orar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor. Pelo menos 15 minutos eu vou ficar lá. Se você puder ficar meia hora, você vai ficar meia hora. Se você puder ficar uma hora, você vai ficar uma hora. Mas eu gostaria que cada um de nós assumíssemos esse compromisso com o Senhor. Para que nós pudéssemos ver o mover de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. E eu quero convidar você que deseja aceitar esse desafio, para vir à frente. Porque você vindo à frente, você está tendo um compromisso para o Senhor. Você vai estipular no seu coração o tempo. Mas pelo menos uma vez por semana, você vai tirar aquele dia. Pode ser das 7 da manhã, 7 horas da manhã a igreja está aberta já. E fica até as 10 da noite praticamente. 5 da manhã não está mais, a gente pode deixar o dia que você vier, a gente já deixa, tá? Se alguém que puder só 5 horas da manhã, 4 horas, fala comigo que eu deixo aberto. O Joelson, né, sai 4 horas, 4 e pouco. Né? Então tá, se alguém de vocês quiser 4h30 ou 5, o dia que for, aí o Joel já deixa aberto, ela não fecha. Aí você vem, adora ao Senhor. Amém? E nós vamos ver Deus fazendo muitas coisas nas nossas vidas. Então você vai falar com Deus o horário que você quer ir, estipular. No sábado nós estamos tendo já culto de oração, das 5 até as 6. E nós queremos, nos sábados, começar às 4 horas. Então, se você puder vir 4, 4h30, 5, chegar mais cedo no culto, isso é para quem puder. Venha, que nós queremos começar a fazer um mover diferente no sábado já à tarde também. Já vamos começar a adorar, louvar, cantar, pregar, tá? Então, comece a vir também. Muito bem, queridos. Faça o seu compromisso com o Senhor. E assuma esse compromisso, para que nós venhamos ver a glória de Deus se manifestando de uma forma tão grande. Quero convidar o pastor Paulo para fazer a oração aqui, pastor Paulo, apresentando-nos diante do Senhor. Aleluias. Nós profetizamos, Senhor, sobre as vidas que aqui estão, que serão fortalecidos, que estão assumindo esse compromisso diante do Senhor, Pai, de orarem, de adorarem o Teu nome. Que o Senhor venha sobre a vida de cada um. Ó Santo Espírito, Tu és adorado. Sim, Pai. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, amado Deus. Nós te louvamos.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Que muitas almas sejam colhidas nessa cidade, através da oração do teu povo, das portas que vão ser abertas. Sim, Espírito Santo. Sim, amado Deus. Aleluias. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer ao Diego Bruno. Desculpa, amados, que hoje a coisa foi meio diferente, mas sempre vai ser bem-vindo, tá? Pode, querida. A esposa do Robson, Deus abençoe. Vamos orar. Igreja, continua aqui, querido, um pouquinho. Vem cá, Gui. O Gui quer aceitar Jesus, já vamos orar hoje, né, Gui? Amém? Muito bem. Coisa mais gloriosa é essa decisão. Daqui a pouco nós vamos estar batizando, né? Tem a da Jaiane para ser batizada. Já vamos batizar a Jaiane e o Gui também junto. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, igreja. Vamos abençoar a vida dele. Fala comigo, Gui. Jesus, publicamente, eu te aceito nesta noite. Como a tua palavra diz, todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem filhos de Deus. Por isso eu te aceito. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim, me substituiu. E sobre a tua vida, eu estou fundamentado. Me torno uma nova criatura. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me prepara para o reino dos céus. Eu te peço, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, aqui está o teu filho. Ele confessou publicamente o teu nome. Ele desejou nesta noite te aceitar, Pai. E nós queremos, como igreja, já está inserindo ele, Senhor, no reino dos céus, como a tua palavra diz, o que ligar na terra é ligado nos céus. Que a partir de hoje ele já faça parte do teu corpo, que ele se torne, Senhor, uma nova criatura. Que ele possa ser aceito, Pai, pelo Senhor, reconhecido pelo sangue. E o DNA dele agora, Senhor, seja o DNA celestial, Paizinho. Oh, em nome de Jesus, Pai, escreve o nome dele no livro da vida. Que a partir de hoje ele seja, Pai, filho legítimo, adotado através de Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Nós te bendizemos, te louvamos pela vida dele, Paizinho. Amém e amém. Amém, querido. Aceito por Jesus. Amém. Já parabenize o Gui, amados, em nome de Jesus. Queremos pedir o diácono Joel para estar fazendo a oração final. E o Marcelo dando a bênção apostólica. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite abençoada, por tua palavra que foi revelada hoje, Senhor, porque hoje é o dia de festa, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, pelo que o Senhor fez em nossas vidas, Senhor, e nós nos despedimos, Senhor, despedindo esse teu povo, Senhor, que vai na graça, Senhor, que vai na tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E se alguém se atrever, já caiu por terra. Amém. Dê um abraço, dê um cheiro no seu irmão. Agradecer também a esposa do Robson. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.